versículo 15. Depois nós vamos para o Salmo 91. Salmo 91, versículo 15 primeiro, por favor, me perdoe. Salmo 91, versículo 15 primeiro. 91 e 15. Vamos ler juntos? 1, 2 e... Olha o que diz aqui embaixo de hoje. Quando eles me chamarem, eu responderei. Eu responderei. E estarei com eles nas horas de aflição. Eu os livrarei e farei com que sejam respeitados. Olha que coisa linda. E farei com que sejam respeitados. Agora 18, Salmo 18. Nós vamos ter que olhar para o computador, para o computador deu pau. 18, versículo 6. Amém? Amém. Então vamos ler. Na angústia, a sua paz. Na angústia, invoquei o Senhor. Olha o que diz a linguagem de hoje. No meu desespero, eu clamei ao Senhor e pedi que Ele me ajudasse. Do seu templo lá no céu, o Senhor ouviu a minha voz. Ele escutou meu grito de socorro. Agora, caminha mais um pouquinho. Abra a tua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 15. Uma palavra conhecida, uma palavra que muitos já ouviram. Eu creio que eu já preguei aqui nessa mensagem. Mas hoje o Senhor está nesse tema. Invoca-me e eu te responderei. Deus, ao descer, a gente procura um texto conforme o Espírito Santo nos conduz, para que possamos ministrar. E Deus me deu este texto, a mulher cananeia. Diz a palavra de Deus: e partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saiu daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não me respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. E ele, porém, respondendo disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Essa mulher, no Evangelho de Marcos, diz capítulo 7, que ela era uma cirfenícia. Ela fazia parte de um povo chamado gentios. Não era um povo que fazia parte da linhagem de Israel. E os gentios, eles eram desprezados pelos judeus. E por isso, os cachorrinhos, eles consideravam os gentios como cachorros. Cachorro de estimação. Era assim que eles os tratavam. E Jesus, passando pelas cercanias de Ciro, de Tiro e Sidom, essa mulher vê Jesus. E a primeira coisa que essa mulher faz é sair gritando e clamando
mas ela não fazia parte de Israel, ela não era uma judia, ela não era uma mulher que podia ter contato com o judeu, venceu cultura, tradições, porque provavelmente não adorava este Deus verdadeiro. Ela precisava de um milagre, e isso não podia impedir de alcançar o seu milagre. Eu comecei a perguntar para mim primeiro, porque a palavra primeiro fala com a gente, e eu comecei a perguntar para mim: Vera, o que você está disposta? O que você precisa vencer? O que você precisa deixar para trás? O que você precisa marcar? Preconceitos dentro de você para alcançar o seu milagre, para alcançar a sua bênção. O que nós precisamos vencer? Você que está aqui nesta noite. Há pessoas que estão presas a uma plaga de igreja. Há pessoas que estão presas a tradições de família. Porque minha família é de tradição religiosa e eu não posso deixar para alcançar a bênção. Porque eu sou muito bem conceituado na cidade, eu ocupo uma posição muito bacana, eu sou uma pessoa muito culta. Quantos já chegaram a dizer que ser evangélico era coisa de ralé, né? Quantos já disseram que ser evangélico era pra gente lá embaixo, né? Eu glorifico a Jesus Cristo porque Ele me aceitou e me amou. Eu glorifico a Jesus Cristo porque Ele me enxergou lá na ralé, na lata de lixo, lá na podridão do pecado, e disse assim: é você que eu quero, foi por você que eu morri, foi por você que eu venci a morte na cruz do Calvário. Quantas pessoas que estão presas ao seu eu, porque eu sou bom demais, porque eu faço e aconteço, até o momento que Deus fizer isso, ó. Porque eu sou mamãe, eu não preciso de Jesus, eu não preciso vencer preconceito para correr atrás de Jesus. Essa mulher venceu. Sendo mulher, saiu gritando na rua, sem se importar com o que eu pensava, o que eu dizia dela. Foi lá na cidade, não sei onde foi que eu ministrei a palavra. Eu dizia: cadê as meninas aí? A Lu, a Kézia, por favor, pega o microfone lá. O Nato está com o Pedrinho. Eu não sei onde foi que eu ministrei, eu dizia assim: não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Deixa elas cantarem. Eu não sei se foi aqui que eu cantei, que eu sussurrei esse pedacinho desse hino. Essa mulher saiu correndo atrás de Jesus. Sabe por quê? Porque o que ela precisava, somente Ele podia fazer. Lá dentro da casa dela, deixou a sua filha. Aqui não fala quantos filhos ela tinha, se ela tinha mais
sou eu. Não importa onde eu estou e que posição eu ocupo. Importa é o Deus que eu preciso, que é o Todo-Poderoso. Diz a Bíblia que é onisciente, onipresente, onipotente. E se importou comigo? E se importa ainda hoje? Quando você começar a clamar e a gritar que você quer Deus, que você precisa de um milagre, muitos vão dizer para você assim: olha, cara, fica calado. Ela clama por Jesus, Jesus não responde nada. Tem uma mensagem que eu preguei aqui na festividade, no ensino de oração ano passado: 3 respostas de Deus para a oração. Se você ainda não tem, puder adquirir, vá lá atrás. Há momentos que Deus fica em silêncio em nossas vidas. Não é que Ele não quer conversar conosco, não é isso. Não é que Ele se cala. Jesus não respondeu àquela mulher, continuou caminhando. Aí os discípulos falam assim: Jesus, não dá para ficar calada, porque ela vem gritando atrás de nós, está incomodando. Que falta de compaixão. Jesus já sabia a situação dela. Jesus já sabia o que ela estava enfrentando. Jesus conhecia aquela mulher por completo. Jesus não responde. Os discípulos demonstram falta de compaixão, desprezo por ela. E aí Jesus, quando responde, diz para ela assim: olha, eu não fui enviado ensinando as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus disse: na minha missão, primeiro, foi vir para Israel, porque Israel entregaria a mensagem de salvação. Eu vim primeiro para eles. O povo de Israel estava perdido, eu vim para eles primeiro. Jesus faz questão de declarar para ela que a missão dele primeiro era alcançar os judeus. Mas o que Jesus queria, queridos, quando ele dizia isso para ela, não era dizer para essa mulher: eu não me importo contigo. Não era dizer para ela assim: olha, eu não estou nem aí para você. Não era dizer para ela assim: não, deixa eu cumprir primeiro o que eu vim, para depois eu dou atenção para você. Não. Por que ele estava em território de gentios? Ele estava passando por ali porque ele tinha um milagre a operar. Ele tinha uma vida para ouvir, ele tinha uma vida para tocar. E ele continua dizendo assim: olha, ela chega diante de Jesus, mesmo ouvindo isso dele. Eu não vim ensinar primeiro aos judeus para buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. E ela não se importa. Meu Jesus, isso é lindo demais. Mesmo Jesus respondendo para ela isso, o que ela faz? Ela corre e se prostra aos pés de Jesus e o adora. Quantos que têm desistido? Né? Quantos que têm desistido? Porque, porque Jesus não me respondeu ainda. Tem gente que acha que Jesus é empregado e ele é o patrão. Está todo mundo aí? Amém. Tem gente que acha que Jesus é empregado. Está só mandando a ordem, eu quero que responda na hora que eu quero. Ó, Jesus, levanta de manhã, estou fazendo aqui o meu projeto. Jesus, estou colocando tudo aqui. Agora eu quero, amanhã eu quero isso, à tarde eu quero isso, à noite eu quero isso. E ai do Senhor, se não me responder. Ai de nós, se não for a misericórdia dele se renovando cada dia sobre as nossas vidas. Essa mulher, mesmo ouvindo o que Jesus havia falado, ela corre e se prostra e adora Jesus e diz: Senhor, socorre. Só ela sabia o que ela estava enfrentando e a dor que ela estava sentindo. Aí Jesus, uma vez mais, diz assim: olha, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo nos cachorrinhos. Parece que estava envergonhando aquela mulher, né? Olha, o próprio Jesus disse para ela assim: olha, não é bom eu pegar o pão dos filhos e deitar os cachorrinhos. Chamando a mulher de cachorrinha, né? Só que Jesus não estava fazendo isso para envergonhar. Jesus estava fazendo isso para mostrar que Deus não fazia exceção de pessoas. Que o amor de Deus, ele é tão tremendo que não pode existir isso dentro do coração de Deus. Não tem como existir isso dentro do coração de Deus. Mas o que Jesus também queria dessa mulher era arrancar dela uma confissão triunfante, de uma fé triunfante. Essa mulher reconhecendo quem Jesus era, sem querer determinar nada para Jesus, porque nós não temos poder nenhum para determinar nada para Jesus. Não temos poder de determinar nada. Nós temos, a única coisa que nós temos
É a ousadia de entrar diante do trono dele e pedir, e clamar. Quando ela escuta Jesus falar isso para ela, olha o que ela responde: sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Se eu te chamar de cachorrinho, de cachorrinho, você não vai outra coisa aqui não. Se eu disser para você assim, você vai conversar comigo, não, deixa eu atender primeiro. Eu fui chamado só para a Assembleia de Deus. Eu fui chamado primeiro só para atender o pessoal da igreja. Depois eu quero de você, cachorrinho. Você já pensou se eu dissesse isso para você? Misericórdia. No outro dia meu nome estava na boca do povo. Estaria nos manchetes, estaria a irmã velha achando um pouco de cachorrinho. Jesus faz isso porque ele sabia que dentro do coração daquela mulher havia uma convicção e uma certeza de que ela sabia quem era ele, de que ela sabia que ele podia, tinha poder e tem poder para operar em favor dela. Quando ela declara para Jesus que os cachorrinhos, que era ela como gentil, se alimentavam daquilo que sobrava da mesa dos seus senhores, como dos judeus, ela fazia algo tremendo, que vez quando Jesus parasse e fizesse essa declaração da fé daquela mulher. Jesus diz assim para ela, olha no versículo 28. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito isso para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Você sabe o que eu acho tremendo aqui? É porque muitas pessoas dizem para a gente: não, eu tenho muita fé, não é? Eu tenho muita fé mesmo. Mas aí quando o barco agita, meu Deus! Quando o vento sopra, meu Deus! Cadê a fé? Quando as coisas começam a acontecer, você já começa a se segurar. Você tem que fazer um passeio de barco, mas quando o barco chega no alto, o barco começa a sacudir e as ondas começam a bater, você começa a querer voltar para trás, correndo. Olha, cadê a fé? Eu tenho muita fé. Ela não declarou que ela tinha fé. Na declaração dela, Jesus reconheceu, Jesus foi que fez menção da fé dela. Deixa Jesus fazer menção da minha fé, da tua fé. Deixa Jesus olhar para mim e para você essa noite e entender que eu e você estamos dispostos a receber aquilo que Ele tem para nós, que eu e você estamos dispostos a renunciar os nossos preconceitos, a nossa posição para adorar a Jesus Cristo. Deixa Jesus olhar para mim e para você e entender que Ele é tudo para nós. Deixa Jesus olhar para mim e para você e entender que a fé no meu e no seu coração, que não é preciso ninguém ir na sua casa hoje à noite, naquele problema que você está enfrentando, porque conforme a tua fé, Jesus já visitou, Jesus já operou no CTI, Jesus já visitou onde está lá em São Paulo, aonde está uma pessoa agora assistindo, Jesus já alcançou e já concedeu a vitória. Deixa Jesus olhar no teu coração, e ainda que muitos venham menosprezar, creia que Ele vai fazer isso contigo. Creia que Ele te ama. Adore ao Senhor. Quando as palavras são contra você, adore ao Senhor em meio à espera. Adore ao Senhor quando as coisas não estão acontecendo da forma que você gostaria. Adore ao Senhor mesmo quando ainda o presente não chegou. Adore ao Senhor. Seja perseverante. Ela foi perseverante. Ela perseverou. Mesmo Jesus viu a boca para trás e não respondeu nada, ela continuou gritando. Porque ela falava assim: olha, não está escrito, mas eu quero dizer se eu não posso perder essa oportunidade. Eu não posso perder essa oportunidade. Há quase 14 anos atrás, quando eu ouvi a mensagem pela primeira vez desse Jesus lindo, que transformava a vida do homem, que libertava do suicídio, que curava. No
não posso perder essa oportunidade. Eu não posso perder essa oportunidade. E quando o apelo foi feito, eu me entreguei a Jesus com todo o meu coração e com toda a minha alma. E já vou fazer 14 anos que a cada manhã eu digo assim: Jesus, eu não posso perder a oportunidade de sentir a tua presença hoje. Eu não posso perder a oportunidade de falar do teu amor hoje. Eu não posso perder a oportunidade de dizer que o Senhor se importa com aqueles que clamam. Eu não posso perder a oportunidade de dizer que se Ele tocar, o Senhor vai responder. Eu não posso perder a oportunidade de acreditar que Tu és um Deus de perto e um Deus de longe. O que você precisa vencer? Não se considerava melhor do que ninguém. Era a condição dela. Porque quando ela diz assim: Senhor, eu sei, mas os cachorrinhos também comem das migalhas e caem na mesa do seu Senhor, ela estava dizendo: você não me considera melhor do que ninguém para receber essa bênção. E nós realmente não merecemos. Tudo que Jesus faz por nós é por causa do seu amor. O que você está disposto nessa noite a deixar por amor a Cristo? O que você está disposto nessa noite a vencer e correr atrás de Jesus? Invoca-me e eu te responderei.